Olá pessoal, bem-vindo ao Centro de Treinamento Virtual da SETS. Nesta videoaula vamos aprender como configurar uma regra de tributação para emitir uma nota fiscal eletrônica. A regra de tributação foi criada no sistema para que na emissão da nota o usuário do sistema não tenha preocupação em saber quais informações precisam ser preenchidas nela. Como a tributação é um assunto complexo, é normal que nem todos tenham esse conhecimento. Por isso, a regra sendo criada antecipadamente, basta que o usuário preencha corretamente os cadastros que a nota será emitida. Bem, para não ficar muito extensa a videoaula, vou mostrar os campos que devem ser preenchidos. As informações para o preenchimento correto devem ser repassadas com o contador, ok? Bem, a criação da regra depende de algumas situações. Tá? Regime tributário da empresa emissora, por exemplo, se está no Simples ou no regime normal. Isso você pode conferir aqui na tela Administração, Minha Empresa. Clique em Buscar, Visualizar e aqui na abinha de Observação você vai ter essas informações. Código do regime tributário, que seria Simples Nacional com excesso de limite ou regime normal. Isso geralmente é definido quando o sistema é instalado, ok? A outra situação seria no cadastro do cliente, tá? Especificamente em relação ao endereço dele, tá? Por exemplo, vamos aqui no cadastro do cliente, clique em buscar, visualizar. Nós temos que verificar no endereço dele o estado em que ele está localizado. E a outra situação, que é na aba de parâmetros, nós temos aqui a informação se o cliente é consumidor final ou não. Ou seja, se ele vai revender o produto ou se ele vai consumir. Normalmente, essa informação influencia na tributação. Tá? A gente vai ver mais na sequência. O outro item que influencia na tributação seria o cadastro de produto. Okay? Então, no cadastro de produto, vamos lá, minha situação, busca um produto qualquer, escolher aqui, visualizar, e as informações do produto que devem ser observadas são os seguintes. Bem, para emissão de nota fiscal eletrônica, o código de classificação fiscal NCM tem que ser preenchido. Isso aqui até é um assunto que a gente pode rever em outra videoaula. Aqui a gente precisa saber a origem da mercadoria, se é mercadoria nacional, é importação direta ou ela é estrangeira adquirida no mercado interno. Okay? Aqui então na aba de impostos, a gente vai observar duas situações. Se esse produto está sob o regime de substituição tributária e a finalidade desse produto na tributação. Se esse produto é um produto para revenda, se é um produto em que o cliente mesmo produziu, se esse produto ele foi consignado ou se ele está sendo industrializado. Ok? Tendo essas definições, a gente já vai saber como criar uma regra. Nessa criação fica assim. Menu Arquivo, Tributação. É interessante que antes de começar a criar uma tributação, a gente faça uma pesquisa, né? Nesse caso eu vou começar aqui já com cadastrar, mas é interessante lembrar que regras duplas, né, vão acabar gerando algum tipo de confusão no sistema. Vamos clicar aqui então, cadastrar. Então, ó, a primeira informação que vai vir lá do produto, ó, origem da mercadoria. Então, eu estou criando uma regra de tributação para um produto nacional. O segundo campo
ele não vai ficar habilitado porque lá no cadastro da minha empresa nós definimos que a minha empresa ela é do Simples Nacional. Então é o segundo campo que vai estar preenchido. Então essas informações, como eu já falei anteriormente, ela tem que ser todas revisadas com o contador. Eu vou colocar aqui então o código 101, que seria o código de situação de operação no Simples Nacional. Determinação da base de cálculo do ICMS. O campo de determinação de base de cálculo do ICMS-ST, que está abreviado aqui, seria substituição tributária, né? Ele só vai precisar ser preenchido caso o produto ele esteja sob o regime de tributação, de substituição tributária, desculpa. Eu vou fazer aqui, não vou fazer esse exemplo agora. Motivo da desoneração também não precisa ser preenchido porque é um caso muito específico ali, em caso de taxistas, de deficientes físicos e assim por diante. No caso do campo alíquota, você vai precisar saber que alíquota que você vai aplicar para essa tributação. Se vai ser 12%, 7%, 18% e assim por diante. Eu vou deixar zero aqui, ok? A redução da alíquota, em alguns estados você tem uma emenda, você tem uma portaria, alguma situação que o próprio estado define, onde é permitido que numa tributação a redução da alíquota seja em 6%, em 5%, dependendo às vezes do produto, da empresa. Como eu falei, é uma situação complexa e tem que sempre ser revisada com o contador. E da mesma forma que pode acontecer uma redução na alíquota, às vezes o governo define que a redução pode ser na base de cálculo. Ok? A gente tem algumas informações aqui, por exemplo, se for um produto industrializado é o IPI, o PIS, que também vai ter aqui, cada situação vai ter aqui o seu código de operação, né? Vai ter o COFINS e outros aqui, no caso seria aqui o imposto de renda de pessoa jurídica, a contribuição social, aí para importadores, né, taxa Siscomex e a alíquota de importação. Ok? Outros critérios. Aqui você pode definir se essa regra é aplicada para produtos com substituição tributária. Se a regra é aplicada para venda ao consumidor final. Lembra que lá no cadastro do cliente nós definimos isso. Então, conforme o tipo do cliente, nós criamos uma regra específica. Também no cadastro do cliente temos a informação se ele é microempresa ou não. Tem um detalhe importante nesses itens que eles devem ser preenchidos caso a regra altere de situação. Se você vai ter uma situação específica para venda ao consumidor, você vai ter uma regra para consumidor final. Se você tem uma regra que vai modificar a tributação para empresas, para microempresas, você vai ter que ter a marcação tanto na tributação quanto lá no cadastro do cliente. Okay? Outras informações que você pode ter aqui. Se o imposto, o ICMS é diferido, quer dizer, vai ser prorrogado. E aqui se você quer destacar os valores na nota. Tá? Então aqui normalmente é marcado sim. Casos bem específicos que vão ser definidos lá com o contador, ele vai avisar, olha, essa tributação ela funciona desta maneira, mas você não precisa destacar esses valores na nota. E se a regra é aplicada como substituto tributário, ou seja, a própria empresa ela virou um substituto tributário e vai recolher o imposto antecipadamente. Agora, vinculando lá com o cadastro do produto ainda, temos aqui as mesmas informações que foram definidas na finalidade de tributação no cadastro de produto, nós vamos ter que informar aqui também, por exemplo, revenda. E regra aplicada para transação no estado, por exemplo, do Paraná. Okay? Se precisar para essa regra ter uma observação
que pela lei precisa estar descrito na nota fiscal, a gente pode definir essas observações aqui. E, lógico, o CFOP não pode deixar de ser preenchido. Vou colocar aqui um CFOP padrão aqui, que seria o 5102. Vou revisar rapidamente isso, que é assim. Eu tenho um produto nacional que não está sobre o regime tributário, é um produto específico de revenda, que está sendo vendido para um cliente que não é consumidor final, e ele é do estado do Paraná. Ok? Então nós temos aqui a regra criada. Por exemplo, se eu não quero, tem mais um detalhe aqui no caso da redução de base ou da alíquota, você precisa estar definindo isso aqui. Eu até vou definir aqui para ter um exemplo mais bacana, que seria 12%. Então, para esse produto, se você vender um produto nacional sem substituição do tipo revenda para um cliente não consumidor final dentro do estado do Paraná, ele vai pegar todas as informações e fazer os cálculos direto na nota. Ok? Bem, pessoal, é meio extensa essa videoaula, mas se tiver alguma dúvida, postem alguma dúvida, mande e-mail para suporte@cets.com.br. Abraço a todos, até mais.